3. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa. Ele pedia esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vou ler até aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra já lida nesse momento. Pedimos agora que o teu Espírito Santo a revele em nossos corações. Que o Senhor possa falar conosco, ministrar as nossas vidas e nos ensinar verdades eternas a partir desse texto, Deus. Oramos com alegria e com gratidão no nosso coração pela tua palavra lida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema da minha mensagem nessa manhã é vamos entrar. E eu quero pensar a partir dessa ideia de alguém na porta do templo, durante anos e anos, o culto ocorrendo pelo lado de dentro, e ele simplesmente se satisfazia com as esmolas ou com as migalhas que era lhe dado na porta do templo. Fui capturado por esse texto mais uma vez no meu coração e passei durante alguns dias pensando e meditando exatamente sobre esse grupo de pessoas, ou muitas vezes nós mesmos, que nos encontramos espiritualmente nessa condição desse homem. A Bíblia diz que todos os dias, e já por 40 anos, ele tinha aproximadamente 40 anos de vida. A Bíblia diz que ele nasce com uma debilidade. Então era impossível ele chegar até o templo. Alguém o pegava, o levava até a porta do templo, mas nunca ninguém se preocupou em trazê-lo para dentro do templo. Fazer com que ele entrasse de vez, para que pudesse então ser tocado e transformado através da presença do Senhor. E ali eles ficavam com a sua bandejinha ou qualquer outro objeto nas mãos, implorando por uma esmola daqueles que vinham para poder cultuar ao Senhor. E o texto diz que muitas pessoas passavam por aquele templo continuamente, principalmente nesses tempos de festas. E nesse dia, Pedro e João, na hora nona, 3 horas da tarde, eles estão subindo a escadaria do templo para poder orar ao Senhor, buscar ao Senhor e poder construir esse ambiente todo de intercessão e oração. E naquele dia, a história desse homem vai ser transformada totalmente. A minha primeira pergunta para cada um de nós nessa manhã é em que lugar que nós nos encontramos quando estamos na casa do Senhor. Eu não estou falando geograficamente, mas eu estou falando o nosso coração, os nossos pensamentos.
Se nós realmente temos tomar a decisão todos os dias de entrar, ou temos feito da nossa vida essa rotina comum de uma realidade estagnada na fé. Pode ser que você já está há anos na caminhada cristã, que você já ouviu de Jesus inúmeras vezes, que você já adorou os cânticos que nós ministramos aqui inúmeras vezes, que você ouviu inúmeras mensagens, e você até sai da sua casa, e você sai para poder vir ao templo, mas pode ser que em alguns momentos, ou até exatamente nesse momento, seu coração está para o lado de fora, seus pensamentos estão para o lado de fora, e você se contentou com migalhas, você se contentou com a rotina da vida cristã, com a liturgia da vida cristã, com o sagrado. É muito comum nós nos acostumarmos com o sagrado. A Bíblia vai dizer, no livro de Samuel, que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por mais de 60 anos. E nos últimos 20 anos eles se acostumaram com a arca. Eles se acostumaram com a presença. Eles se acostumaram com o culto. Nada mais movia o coração deles, nada mais tocava o coração deles, nada mais enchia o coração deles. Era simplesmente mais um culto, ou seja, era alguém que estava vivendo de esmolas na porta, de migalhas. Muitos entravam, experimentavam, desfrutavam da graça, do favor, da presença do Senhor, mas aquele homem continuava na porta do templo. O que sempre me indignou, no bom sentido da palavra, esse texto, todas as vezes que eu medito nele, é porque nunca ninguém trouxe esse homem para dentro. Porque nunca ninguém revelou de fato Jesus, ou revelou Deus, antes de Pedro e João, aquele homem, durante uma história de 40 anos. Aquele homem, para todos e todos os dias, ele estava na mesma rotina, vivendo no mesmo ciclo, da mesma forma, até que um encontro com alguém cheio de Deus mudou toda a história daquele homem. Tem encontros que são estratégicos em nossas vidas, tem transições que são pontuais. Tem pessoas que Deus levanta em nossas vidas, e Deus quer te levantar para se tornar essa pessoa, que quando ela chega perto de nós, ela está tão cheia de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que ela transborda e flui Jesus nas nossas vidas. Se eu fosse mais pentecostal, era hora de dar um glória a Deus agora, viu, gente? Vocês estão muito convencional nessa igreja. Agora é hora de dar um glória bem legal no processo, para me ajudar a pregar. E é nesse processo todo, nessa porta chamada Formosa, que esse homem era colocado todos os dias para um propósito: vive de migalhas, vive de esmolas. Veja, era um lugar de grandes movimentos, mas a sua vida estava parada. Era um lugar onde o mover acontecia, mas ele estava completamente estagnado. E Deus escolhe exatamente esse momento ordinário para realizar um milagre extraordinário na vida dessa pessoa. Você saiu da sua casa hoje, num momento tranquilo e ordinário, e você veio para cá. Deus escolheu essa manhã para fazer algo extraordinário sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Você precisa voltar a acreditar nesses ambientes. Você precisa voltar a confiar que Deus existe. Você precisa voltar a crer que Deus faz milagres. Você precisa voltar a crer que basta um toque de Deus e Ele pode abrir portas de novo para você. Ele pode quebrar cadeias em favor de você. Ele pode fazer novamente a alegria no seu coração brotar. Um óleo fresco de unção renovadora do Espírito Santo do Senhor. Afinal de contas, nós estamos na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
A primeira verdade que eu ressalto aqui é que a porta era chamada Formosa, diz o texto que nós lemos. Pedro e João subiam, versículo 1, ao templo para oração na hora nona. Versículo 2, era levado um homem que era de nascença, coxo, qual diariamente, todos os dias, era colocada a porta do templo chamada Formosa. Escute só, a porta era formosa, mas a vida dele estava sem forma. A porta era bela, exuberante, mas a vida dele completamente parado na fé, estagnado na espiritualidade. Ou seja, nem todo o ambiente por si só, ele gera mudanças e transformações em nossas vidas. Nós não estamos aqui por esse templo. Nós não estamos aqui por essa construção, nós não estamos aqui por essa edificação. Ela só é um meio aonde, quando nos ajuntamos aqui, com o nosso coração aberto, com uma certeza que Ele está aqui, que Ele existe, que Ele faz milagres extraordinários ainda. Quando eu chego para adorá-lo, quando eu chego para sacrificar, quando eu chego para entregar algo na presença dEle, então eu recebo uma resposta do céu ao meu favor, em nome de Jesus. Agora tem muita gente que vem ao templo somente como esse homem ia. É mais um culto, mais uma semana. Afinal de contas eu sou crente. Um dia do mês eu preciso ir para a igreja, um dia por semana eu preciso ir ao culto. Mas eu já sei qual é o rito litúrgico, então eu me envolvo com um rito litúrgico. As coisas são belas lá, é legal, a estrutura é boa, é confortável, as pessoas são jóia, são legais, eu me sinto muito bem, mas não basta isso. Isso tudo faz parte de um culto. Isso tudo constrói essa comum unidade que nós temos em torno do trono da graça do Senhor. O que eu preciso é voltar a entrar de verdade no Senhor. É mergulhar novamente na presença dEle. É me conectar de novo com a verdade. É me conectar de novo com o coração dEle. Muitos estudiosos dizem que aquela porta era chamada Porta Formosa, porque ela era revestida de bronze e constantemente reluzia sobre o sol. Todo mundo olhava e era formoso. O templo era completamente imponente, símbolo da presença de Deus, com grandes fluxos de pessoas religiosas. Mas aquele homem não se interessava em entrar de vez em Deus. Não tinha o que chamava a atenção dele. Não tinha o que o atraía. O que ele queria era ficar para o lado de fora, cego de milagres, acostumado com a miséria. Isso mostra que o ambiente por si só, ele não transforma ninguém. É a partir do meu coração, daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo, daquilo que eu tenho ânsia no meu coração para que o Senhor faça. Ou seja, você pode estar cercado de muitas coisas boas. Você pode estar cercado na sua vida de muitas coisas formosas. Você pode estar cercado de um bom culto, de um bom evento, de boas luzes, de bons louvores, de bons líderes, de boas conquistas, de bons presentes. Você pode estar cercado de coisas agradáveis e palatáveis a você, mas se não houver um toque direto de Jesus, a nossa alma continua debilitada mesmo na porta do templo. Hoje nós nos cercamos de tantas coisas. Hoje nós nos provemos de tantas coisas, procuramos em tantos lugares aquilo que nós desejamos, enchemos a nossa agenda de tudo menos de Deus, ou daquilo que Deus nos chamou para fazer todos os dias, e com isso a nossa força vai sendo sugada, a nossa força vai sendo totalmente drenada. Nós precisamos voltar a focar no que realmente importa. Final de ano é uma euforia para todos os lados. Nós temos comércio, consumismo, Black Friday que acabou agora. Nós temos recursos que vamos levantando, ralando dia após dia. Clima de festa, o coração vai ficando um pouco mais susceptível às coisas de Deus, é natural. A gente vai ficando mais romantizado com a vida. Final de ano vai trazendo em si todo esse ambiente, mas não é isso que satisfaz.
Não é simplesmente eu programar o próximo ano que satisfaz. Pode ser tudo muito formoso que está ali acontecendo. Pode ser tudo muito formoso que está ao teu redor. Pode estar reluzente de todos os lados. E você achar que está na melhor fase da vida. Mas se a prioridade não é Deus, se a prioridade não é a presença de Deus, se a prioridade não é voltar inteiramente para dentro daquilo que Deus tem para você, então vai passar o Natal, vai passar o Ano Novo, vai terminar 25, vai iniciar 26, e daqui um pouco as frustrações continuarão as mesmas, a estagnação é a mesma. Quantos anos na minha vida que eu disse, não, o ano que vem vai ser melhor. Não, está acabando o ano, fica para trás desse negócio, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem eu vou me posicionar nisso, e de repente fiquei estagnado do mesmo jeito. Fiquei parado no mesmo lugar, vivendo de migalhas da mesma forma. Então não é só o ambiente, não é só o que está dando certo, não é só o que é formoso, não basta eu estar cercado de coisas boas, eu preciso decidir novamente voltar inteiramente a fazer o que Deus pediu para que eu fizesse. A segunda verdade é que a beleza externa não resolve dores internas. Só os aparatos, só os adereços, só as conquistas externas, a maquiagem, o tipo de roupa, só a estética do negócio não resolve os dilemas da nossa alma, as dores do nosso coração. Aquele homem carregava uma dor desde que nasceu. A sociedade o via como um obstáculo no caminho, mas uma estatística a ser ignorada. É como muita gente que vive sorrindo e se alegrando para todos, porém aqui dentro está completamente destruído. Não conseguem encontrar paz. Estão completamente paralisadas, frustradas, estagnadas no seu processo. Sabe, o mundo hoje vive muito de aparências. As pessoas hoje se movem muito pelo que elas veem nos panoramas de vida social. Mas Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece as dores do seu coração. Ele conhece as noites mal dormidas, as ânsias que estão capturando a sua vida todos os dias e as compulsões que nós temos desenvolvido para poder suprir as ânsias do nosso coração. Por isso que esse momento para a vida daquele homem e para as nossas vidas é um momento de transição, é um momento de mudança. Escute. Em momentos de transição, em momentos de mudanças, esses momentos transicionais que a Bíblia nos aponta, vai fazer com que a gente tenha uma resposta a dar. O nosso grande desafio em momentos de mudanças, quando tem muitos movimentos, aonde tem muito movimento, o maior perigo é a distração. É a gente permanecer no mesmo lugar. A gente não conseguir conectar com o que Deus está fazendo ao nosso redor. É a gente não conseguir discernir que para o lado de dentro tem algo novo acontecendo, que basta um toque do Senhor e Ele pode mudar todas as coisas dos nossos corações em nome de Jesus. Ele pode transformar de novo o teu ser. Ele pode realizar de novo o seu casamento. Ele pode fazer com que a celebração volte para a sua casa. Ele pode fazer com que a alegria volte a brotar no seu coração. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus conosco. Ele tem a primeira e a última palavra sobre você. A tua vida faz parte do plano eterno e divino de Deus. Ele não te julgou, antes já te perdoou, como cantamos aqui. Ele não atirou a pedra e não permitiu que ninguém atirasse. Ele nos amou primeiro, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre em nosso favor. Por isso que transição, mudanças, é o lugar mais importante para as novas oportunidades em nossas vidas. Mas também é o lugar onde mais nós perdemos nos processos da vida. Aquele homem, ele podia perder a maior oportunidade da vida dele a troco de uma esmola de novo. Se contentar com o caos, se contentar com o que está acontecendo.
é achar que não tem mais saída. Já faz 40 anos que eu estou nessa. Faz quantos anos você está numa luta com o pecado? Quantos anos você está numa luta com uma tentação? Quantos anos um desejo dominou você? Há quantos anos um sentimento de raiva, de mágoa, de frustração, de decepção capturou teu coração? E a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais solução. E aí nós ficamos à porta da igreja, à porta do templo, à mercê, no limiar daquilo que Jesus tem para nós, porque nós nunca mais abrimos o coração para permitir o Senhor nos tocar novamente. A gente até frequenta os cultos, a gente até está envolvido em ministérios, a gente até fala de Jesus, mas esse mesmo Jesus que nós conhecemos e que nós falamos, Ele te conhece por dentro do seu coração. E nessa manhã eu tenho toda a convicção que eu vim te falar aqui. Ele vai te tocar de maneira diferente em nome de Jesus. Ele vai tocar o meu e o seu coração. O toque de Pedro na vida daquele homem transformou a vida dele. E o toque de Pedro simboliza o Pedro cheio do Espírito, que é o próprio toque de Jesus nas nossas vidas. O grande desafio é que muitos estão parados no meio das perdas da vida, se perderam no meio das perdas da vida. No entanto, que a Bíblia vai relatar para nós essas transições, certo dia, indo para o templo, na hora nona, de um lugar para o outro, há transições, mudanças, movimentos. Outra verdade que eu descubro nesse texto, que Deus pode te abençoar no caminho que você está fazendo. Necessariamente, Deus é muito ativo em momentos de mudanças e transições. Ele está no meio de nós, em meio às nossas mudanças, nos nossos momentos de instabilidade. Tudo vai depender do seu coração de desejar entrar novamente. Às vezes a gente acha que toda mudança vai acontecer externamente primeiro, que o ambiente vai sendo mudado, que as transformações vão acontecendo de fora para dentro, que a tempestade aquieta primeiro lá fora. Escute, primeiro tudo que Jesus for fazer por nós, Ele vai fazer dentro de nós. O que está acontecendo ao nosso redor só é reflexo dessa vida interior bem resolvida em Cristo Jesus. É uma vida de fluência. Novamente, na presença do Senhor, Deus pode te abençoar em meio à tribulação, em nome de Jesus. O salmista diz isso, andando nós, em meio, eu gosto desse texto, em meio à nossa tribulação, Ele refaz as nossas vidas. Ele sempre trabalha em nosso favor, Ele sempre está em nosso meio. Então nós aprendemos que nas mudanças e nesses momentos que nós estamos estagnados, esses momentos que a instabilidade tomou conta do nosso coração, pode ser que você esteja terminando mais um ano desanimado. Desanimado de igreja, desanimado de Deus, desanimado de Jesus, desanimado da obra de Deus, desanimado de ganhar almas para Jesus, desanimado de pregar Jesus com a sua vida. Pode ser que você atravessou momentos desafiadores na caminhada. Eu vim te convidar nessa manhã, entre novamente. Deus tem grandiosas coisas para cada um de nós. O seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, nem desceu ao seu coração o que Deus tem preparado para você ainda, em nome do Senhor Jesus. Você precisa voltar a acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar que Deus existe. Eu estava viajando semana passada, estava lá para o Nordeste ministrando, e em uma das igrejas que eu fui, eu saí para poder, acabou o culto, eu saí para poder almoçar com um pastor, e ele dizia assim para mim, faz 5 anos que eu prego uma única mensagem nessa igreja. Eu falei, qual a mensagem? Que Deus existe. Porque a gente está vivendo como crente como se Deus não existisse. A gente já entra na oração orando como se Deus não existisse. A gente vem para a igreja como se Deus não existisse. A gente se diz crente, mas temos nos tornado incrédulos em relação se Deus existe ou não. Haja visto o tamanho do desespero dos crentes. Haja visto a desesperança dos crentes.
Haja visto o medo capturando e sequestrando o coração dos crentes. Eu vim dizer para você aqui nessa manhã: Deus existe, está sentado no seu sublime trono. Jesus está à direita do Deus Pai, intercedendo por mim e por você 24 horas por dia. Ele é o nosso advogado fiel, Ele é justo, Ele é bom. A base do trono de Deus é justiça e é juízo. Fique tranquilo, Ele vai julgar a tua causa e Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Deus existe. Deus existe. Você não precisa ficar à mercê daquilo que Ele tem para você. Você não precisa permitir o medo sequestrar teu coração de novo. As dúvidas e as incredulidades, alguma das coisas que Deus vai fazer na sua vida não tem nada a ver com a sua agenda planejada, e sim com Ele. Você pode ter prospectado muitas coisas, você pode ter planejado muitas coisas, e faz parte prospectar e planejar futuro mesmo, você precisa fazer isso. Mas escute, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que não depende do que você está fazendo, porque é vontade dEle me abençoar e te abençoar. Pedro e João em um momento de mudança, o homem não tinha planejado milagre naquele dia não, gente. Mais uma vez colocaram ele na porta do templo, com uma canequinha na mão, no planejamento estratégico dele, na prospecção de futuro. Ele só queria mais uma esmola, ele só queria mais uma moeda, ele só queria mais uma migalha, era só mais um culto, era só mais um dia comum, como um domingo como esse, era só mais um dia normal, era só mais um momento, isso na agenda dele. Mas na agenda de Deus, lá no céu, já estava escrito: você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai voltar a se movimentar, você vai voltar a pular, voltar a saltar, voltar a adorar, voltar a celebrar, porque eu tenho coisas novas para você. Eu, o Senhor, bem sei os pensamentos de paz e não de mal que eu tenho a respeito de você, um futuro e uma esperança guardada ao seu favor. Eu te conheço pelo teu nome, o teu nome está escrito na palma da minha mão. Eu vou te abençoar novamente. Deus existe, Ele está vivo. Você precisa voltar a se animar com isso. Você precisa ser ativado com essa verdade dentro de você, senão você vai ficar estagnado na porta do templo. É uma decisão do seu coração. Ou você permite essa mensagem quebrantar teu espírito e você permitir essa verdade descer ao teu coração, ou só é mais uma mensagem para o teu intelecto que vai te fazer continuar pedindo esmola na porta do templo. É uma escolha, é uma decisão. Aquele homem podia ficar mais 40 anos lá. Ele poderia continuar: não, está ruim, mas está bom. Eu já experimentei, tá bom as esmolas, vamos viver disso aqui mesmo. A outra verdade que eu descubro no templo é que às vezes Deus não vai te entregar o que você tem pedido, segundo as suas expectativas, porque Ele tem algo maior para entregar para você em nome de Jesus. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele homem pedia esmola, aquele homem estava pensando sobre esmola, aquele homem estava pensando sobre a expectativa da realidade dele, olhando no chão. Era assim que ele vivia naqueles dias. Mas quando Deus o encontra, Deus olha para ele e diz: você tem uma expectativa que eu só posso trazer esmola para você, mas eu tenho uma expectativa que você vai se levantar, você vai viver coisas novas a partir de agora. Eu vou fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Não porque você merece, mas porque eu decidi amar você primeiro. Não pelos seus méritos próprios ou pelos seus esforços pessoais, mas porque eu decidi te abençoar com a minha destra fiel, e o favor e a graça de Deus ser estendida sobre você. Fiquei pensando sobre o mês de novembro. Findamos mais um mês com grandes coisas boas. O Palmeiras perdeu ontem.
Pensa uma notícia boa, gente. Ai, como alegra minha alma. Isso aqui é alma, tá bom? Fiz um parênteses aqui. Volta para que é espiritual. Terminamos novembro. Em janeiro, você pensou que não ia passar janeiro. Em fevereiro, você quase morreu de ansiedade. Porque o Brasil só começa depois do carnaval. Em março, você quase tentou suicídio porque o IPVA chegou. Em abril, IPTU. Em maio, escola. Em junho, e assim foi. E você está aqui hoje. Chegamos a novembro. Não faltou o comer, o beber, o vestir para você. Muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. Deus te trouxe e me trouxe até aqui em nome de Jesus. Verdade ou não é, gente? Quantos de nós perdemos noites? Ficamos desesperados. Rivotril, frontal. E tudo quanto é coisa para o peito, para poder encarar mais um dia. Estamos nós aqui, graças a Deus, findando mais um ano, de muita graça e favor do Senhor. O mundo está despencando aí fora. Rumores de guerra para todos os lados, bagunça, confusão, caos, corrupção, prisão, tudo acontecendo, mas nós estamos aqui debaixo da potente mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus existe, gente! Deus existe! Você precisa voltar a entrar de verdade nas coisas de Deus. Olha só o que acontece nesse processo do homem, versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, eles iam entrar na presença de Deus. Ele implorava uma esmola, versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, diz: olha para nós. Olha a diferença de alguém que está bem resolvido em Deus. Olha a diferença de alguém que está cheio de Deus, que enxerga alguém no meio do caminho que precisa da ação de Deus. Escute, é esse tipo de crente que Deus quer fazer de mim e de você. Gente bem resolvida, gente que manifesta Jesus, que manifesta o ambiente da glória, que manifesta o poder de Deus aonde chega, irmãos. Tem tanta gente na porta da igreja, estagnada. Tem tanta gente no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Tem tanta gente precisando novamente de um toque de Deus. E sabe quem Deus vai usar? Você, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus dons, os seus talentos, seus recursos, suas habilidades. É você aonde Ele te colocar em nome de Jesus. Quantas vezes a gente está passando lá das pessoas, elas estão completamente estagnadas e a gente sabe. Mas a gente pensa: eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta luta para encarar, eu tenho tanto problema para administrar, eu tenho tantos afazeres no processo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, subindo para orar na hora nona. Porque quando você tem uma vida espiritual, você se torna completamente sensível às coisas do Espírito. A resposta aqui é que a igreja de Atos está cheia do Espírito, e cheia do Espírito ela tem todas as disciplinas espirituais funcionando. Oração é uma delas. Quando você é um homem e uma mulher de oração, você está sempre susceptível ao Espírito. Você sempre vai parar aonde Deus conectar você com pessoas que precisam de um toque de Deus. Quando você está na sua naturalidade carnal, você não discerne a dor do outro, você não discerne o sofrimento do outro, você não discerne o momento do outro, você só está pensando em tu. Mas Pedro, cheio do Espírito, tem um gesto, alguns gestos importantíssimos na vida das pessoas. O primeiro, ele olhou. O texto diz para nós que esse olhar não é simplesmente ver o que está acontecendo. Não é simplesmente perceber, enxergar, mas tem o sentido de um encontro existencial. Um dia, Jesus olhou para mim e para você na eternidade. E sabe de onde que ele olhou? Sofrendo de uma cruz. Jesus não nos salvou num
momento formoso da vida dele. Jesus nos salvou de um momento desfigurado, pendurado numa cruz por 6 horas, num sofrimento crônico. Então não existe desculpa para nós não olharmos com um sentido existencial para quem sofre. Não tem sentido a gente falar que tem que melhorar para poder perceber quem está sofrendo em nosso meio e se perdendo. Jesus nos alcançou com seu amor a partir do momento em que ele estava em dores, sendo traído, abandonado. Assim como ele olha para aquele jovem rico e enxerga que o coração daquele menino está completamente avarento. Ele olha para aquela mulher em João 4, do lado do poço de Sicar em Samaria, e ele enxerga a carência do coração dela. Ele não condena ela pelos envolvimentos que ela teve, os relacionamentos extraconjugais. Ele ama o coração daquela mulher. Ele olha para a mulher adúltera, como nós cantamos aqui, e ele fala: cadê os seus acusadores? Quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E por respeito àquela mulher, ele nem olha no olho dela para não desonrá-la. Ele continua escrevendo na areia lá, dizendo: eu te respeito, eu estou aqui, não vou expor a tua nudez, eu não vou expor a tua vergonha, não vou expor o teu pecado, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para te amar primeiro, a partir da decisão de você se entregar verdadeiramente a mim com suas dores. É esse olhar de Pedro, é esse olhar de Jesus. É o mesmo olhar em Lucas 22, versículo 61, quando Pedro nega Jesus, o galo canta, você conhece o contexto. A Bíblia diz que o olhar de Jesus cruza os olhares de Pedro, mas não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de julgamento, foi um olhar assim: Pedro, eu já sabia que a tua estrutura é essa, mas independente disso, eu vou te alcançar lá na Galileia e vou restaurar você, porque eu amo a sua vida. Eu não quero te deixar estagnado nessa dor. É esse olhar. É o olhar de compaixão. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão, e a multidão estava em dores, como ovelhas que não têm pastor, e tinha compaixão das pessoas. Irmão, se tem um terreno que você vai experimentar grandes milagres na sua vida, é voltar a ter compaixão pelas pessoas. Experimente, faça um teste. Comece a ter um olhar de compaixão por aqueles que estão perdidos. Comece a permitir a compaixão tomar conta do seu coração de novo. Comece a se envolver com pessoas que precisam de um ânimo novo, de uma alegria nova, de uma oração, de uma intercessão. Comece a fazer isso. Você vai ver portas abrirem que estão fechadas há anos na sua história. Você vai ver milagres acontecerem na sua casa que você está aguardando há anos para acontecer. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você não se preocupa com ninguém, se você não dá chance para ninguém chegar no seu coração, você nunca se preocupa em chegar ao coração de alguém, aquecer o coração de alguém, vá se isolando. Que isso insurge contra o próprio conhecimento e sabedoria de Deus e vai trazer escassez para as nossas vidas. Dezembro agora é o melhor momento para você revelar Jesus com compaixão. As pessoas estão com a guarda baixa, o coração completamente susceptível à verdade. Não perca a oportunidade de levar pessoas a Cristo nesse momento. Não perca a oportunidade de ser um canal de bênção para a vida de alguém. A Bíblia diz que Pedro olha e fita aquele homem. Ele olha e vê o sentido existencial e fala: esse homem pode desfrutar do que eu estou desfrutando, de uma vida em Deus. Ele não pode ficar à porta desse templo e ninguém colocar ele para dentro. O texto diz que primeiro ele olha, depois ele fala. Ele libera uma palavra sobre esse homem. O texto diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse assim: olha para nós. Primeiro ele olha, cheio de compaixão. Agora ele fala: olha para nós. Nós temos algo para entregar para você. Existe um ambiente aqui dentro construído, cheio de Deus. E eu quero repartir com você o que eu tenho. A paz, a alegria, a verdade, a esperança no meio de um mundo tão atordoado como esse eu tenho aqui dentro. Eu carrego o céu dentro de mim, através do poder do Espírito Santo de Deus. Olha para mim.
Você tem compartilhado a palavra com pessoas? Você tem revelado Jesus a partir do seu coração, aonde você chega? Você sabe quantas pessoas têm cometido suicídio por dia no mundo? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Você sabe quantas mulheres sofrem de violência doméstica por dia só no Brasil? De cada 10, 4. Você sabe que nós temos um trabalho com mulheres em situação de rua. Temos um trabalho com homens em situação de rua. Temos um trabalho com crianças desabrigadas. A gente recebe de cada 10 mulheres que chega lá, de 3 a 4 estão sendo violentadas dentro de casa com suas crianças. Como não ter compaixão? Como não abrir o coração? As pessoas, elas me falam assim, para onde eu vou? Você é maluco. Você vai cuidar de gente assim. Você vai se preocupar com gente, você está correndo atrás de dinheiro para gente assim. Você vai pôr força em gente assim. Se a igreja não fizer, se os crentes não fizerem, quem vai fazer? Se nós não temos compaixão de quem está à beira da margem da sociedade, quem vai ter? Se nós não nos tornarmos respostas espirituais para os problemas sociais de uma grande cidade como essa, quem vai fazer? O governo. A Bíblia manda cuidar de órfão, cuidar de viúva, cuidar de necessitado, cuidar de estrangeiro. Irmãos, isso é evangelho na veia. E isso parte dessa realidade. Quantos desses homens e mulheres estão desviados do evangelho, porque a vida lhes aplicou duríssimos golpes. Crianças vitimizadas desde que nasceram, desde dentro do ventre. Como a igreja não vai se tornar acolhedora de gente assim? Como que o evangelho não vai ser resposta para essas coisas, irmãos? Por isso que Pedro para, e ele tem compaixão, ele fita os olhos, agora ele libera uma palavra. E a palavra é exatamente essa: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, mas o que eu tenho eu te dou, é o que você mais está precisando: Jesus, presença de Deus. A gente às vezes acha que as pessoas estão interessadas no nosso bolso, que a gente pode fazer para poder dar uma esmola para elas. As pessoas, o que elas precisam é da presença de Deus na vida delas. É de uma palavra de Deus. Todos os dias você vai encontrar alguém mendigando nas portas e nas portas e nas portas que nunca consegue entrar. Terceira e penúltima característica, ele toca naquele homem. Na lei judaica, ou na lei de mosaica, naquele momento que está imperando, não se pode tocar em pessoas tidas como imundas. E no contexto aqui ele era considerado marginalizado. Mas é impressionante como Pedro faz algo e sobrepõe toda a questão da cultura do momento. Versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. 7, e tomando-o pela mão direita. Pedro não ficou só na fala, não. Ele estende a mão. Toma-o pela mão direita, diz o texto. Tocou nele de maneira específica. Curou a solidão social daquele homem. Restabeleceu relações fraternas da vida. É o Jesus com a mulher samaritana, porque os judeus não falavam com os samaritanos, principalmente um homem com uma mulher no contexto judaico. É o Jesus com os leprosos. É isso que nós exercemos quando estamos cheios de Deus. Nós vamos rompendo barreiras do que é puro, do que é impuro. Vamos tocando pessoas por onde nós passamos. Além de tocar, o texto diz para nós que ele o levantou. Não só tocou, mas também foi um suporte para ele. Porque tem gente que está tanto tempo caída. Tem gente que está tanto tempo desanimada. Tem gente que está tanto tempo desigrejada. Tem gente que está tanto tempo à beira do caminho, à margem do negócio, por lá de fora, que você, além de tocar, você vai ter que levantar a pessoa e manter ela em pé por um tempo. Vocês estão me entendendo, gente? Nós estamos juntos aqui. É esse tipo de crente que nós precisamos nos tornar nesse Natal. É esse tipo de presente que o mundo precisa. Saia daqui hoje, pega o teu telefone, mande uma mensagem para alguém
que você saiba que está na porta, no caminho, que caiu, que vacilou, que se arrebentou, que desanimou, que ficou despedaçado para o caminho. Fala, conte comigo, eu vou te levantar, eu vou te ajudar a você ficar em pé daqui para frente. Até você restabelecer. E daqui um pouco nós vamos buscar mais um, vamos buscar mais um, vamos buscar mais um. E vamos povoar o céu em nome de Jesus. E por último, ele levantou aquele homem. Levantar significa a proposta de você ajudá-la a voltar a caminhar. Lembra quando Jesus ressuscita aquela menina de Jairo, Talita cumi, levanta-te. A Bíblia diz que Jesus libera uma palavra, que Jesus estende as mãos, levanta aquela menina, a mantém-se em pé e diga, dê-lhe algo de comer. Segue a vida, porque agora ela já está em pé. O texto aqui fala exatamente sobre isso. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Olha o milagre. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E esse homem deu um salto e se colocou em pé. A partir daqui, ele saiu, entrou no templo, saltando, andando, louvando a Deus. Todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. E reconheceram que era aquele homem da porta. Eu concluo dizendo para você que Deus continua vendo a gente. Êxodo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O louvor pode vir aqui. Diz assim, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor por causa dos exatores. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Eu vi, eu ouvi, eu senti e eu estendi as mãos. Deus continua fazendo dessa forma hoje ainda em nome de Jesus. Deus vê o que você está passando. O coração de Deus sente o que você está sentindo. Isso em teologia tem uma definição. Chama antropomorfia. Os mesmos sentimentos nossos levados a Deus. O coração de Deus se torna compungente ao nosso coração. Ele sente. Além de ouvir, além de sentir, além de ver, além de sentir, ele ouviu o clamor do povo. Não suporto mais ficar na porta. Não suporto mais viver desse jeito estagnado. Não suporto me manter nesse ciclo, desse jeito. O texto diz, em Êxodo 4, versículos 7 e 8. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus sempre se revela a nós. E a forma de Deus se revelar em Jesus é através da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa. E a partir daí, ele se tornava a direção profética para aquele povo. Um rei, um juiz. Você conhece o contexto. No Novo Testamento, o Espírito de Deus foi derramado a todos os crentes. Cristo em nós, a esperança da glória para as outras pessoas agora. Sabe o que somos chamados cristãos? No primeiro século, a definição de cristãos é pequenos cristos, imitadores de Cristo. Aonde eu chego agora, como Pedro e João, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso tocar, eu preciso levantar. E a partir daí, mais uma vida alcançada vai glorificar a Deus. E glorificando a Deus, o testemunho é para todos em nome de Jesus. De repente você está no time que precisa entrar de uma vez hoje. Você está aí na porta há muito tempo, ou na janela há muito tempo. Meu convite para você nessa manhã, tome uma decisão de fazer parte dessa família em nome de Jesus. Estabeleça como propósito você caminhar em unidade. Determine isso no seu coração. Você é obstinado em tantas coisas, seja nisso também. E servir a Deus com integridade e fidelidade. E para você que está aqui dentro, então você precisa sair daqui agora. Você precisa ficar atento àqueles que estão à beira do caminho, que o Senhor vai colocar no seu trajeto. Hoje ainda, amanhã no seu trabalho, na escola, na faculdade, no Uber, para onde você for, no ônibus, no avião, existe alguém que está caído,
estagnado, clamando por uma esmola, e você tem muito mais para entregar para essa pessoa em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, por favor.